Querida eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vinda ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, rir, chorar, conversar ou só jogar papo fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, eu vou viver um grande amor que nem nos livros e nos filmes? Gente, eu sempre fui aquele tipo de pessoa bem romântica, classicona, que lia aqueles livros e chorava, que via aqueles filmes e chorava, que eu desejava um amor daqueles e a gente vai crescendo e a gente vai vendo que a vida ela não é igualzinho aquilo ali que a gente assistia quando a gente era mais novo, não. Eu, pessoalmente, eu cresci sendo completamente apaixonada por filmes e livros de romance. Eu era, assim, uma romântica incurável. Pode perguntar para as minhas amigas, pode perguntar para exes. Eu era, de fato, uma romântica. E eu sinto que eu esfriei muito ao longo do tempo. Isso que é muito bizarro entender, tipo, como que eu sou hoje em dia tão diferente nesse quesito quanto eu era antes. Mas hoje o papo é basicamente sobre isso, sobre esse questionamento que a gente tem em algum momento da nossa vida. Pelo menos as românticas incuráveis vão me entender aqui. Se o resto não me entender, só escuta a fofoquinha pra vocês entenderem um pouco desse lado também das pessoas mais emocionadas, eu diria, os famosos emocionados. E eu não sei, inclusive, como é que eu gosto de Ice, porque Ice tem gás e eu não gosto de gás, mas ok. Bom, gente, como eu falei, eu era completamente uma romântica da vida. Eu li esses livros, eu ainda leio hoje em dia, na verdade. A única coisa que eu gosto de ler de fato são livros de romance. Tirando alguns, obviamente, que me impressionam, que me cativam ali. Os que eu mais gosto de ler são os romances e os romances do Kindle. Se é que vocês me entendem. Mas principalmente romances, adoro romances. E filmes é a mesma coisa, assim, né? Como eu trabalho com cinema, o meu maior objetivo, eu acho que dentro do cinema é conseguir fazer filmes românticos tipo Titanic, um negócio Diário de uma Paixão, um negócio Cartas para Julieta. Eu amo esses filmes. Eu amo esses filmes. Por mim, gente, eu trabalho fazendo esses filmes. Eu amaria trabalhar com filme de romance, filme de drama. Eu amaria trabalhar. Eu era aquele tipo de romântica que eu não deixava só pra mim, não. Inclusive, tadinha das minhas amigas, porque as minhas amigas escutavam tanto, tanto. E assim, eu já tive. Nossa, mas. Quando eu era mais nova, eu era apaixonada por um menino da escola que hoje em dia, tipo, é um amigo meu, mas eu era apaixonada por um menino da minha escola. E eu lembro que eu escrevia várias coisas pra ele, eu declarava meu amor. E ele era muito tímido, tadinho, então, tipo, ele não. E ele não gostava de mim, né, de volta. Até porque a gente tinha, sei lá, tipo, 9 anos, 8 anos, nem sei quantos anos a gente tinha, mas a gente era muito novo. Só que eu era completamente apaixonada nele. Completamente apaixonada nele. E eu lembro que eu escrevia tudo isso. E eu lembro que eu escrevi uma carta pra ele, que tava em cima da minha bancada, e sem querer, uma das meninas que trabalhava aqui em casa, sem querer jogou no lixo, achando que era, tipo assim, alguma coisa descartável, sabe? Tipo, um texto descartável. E, cara, eu só lembro que eu chorei. Eu chorei tanto. E eu fiquei pensando assim, cara, ele nunca vai receber a minha carta de amor. Ele nunca vai saber que eu amo ele, sendo que eu falava que eu amava ele, assim, sempre, né? Mas ok, pra vocês verem como é que a vida é uma loucura. Crescemos e ficamos, assim, tipo, há muitos anos atrás. Mas a gente ficou e, enfim... Foi engraçado, assim, viver essa situação. A gente riu um pouquinho da situação, porque realmente muito bizarro. Mas, enfim, eu fui crescendo e eu fui percebendo que a vida do romance que eu assistia nos filmes, que eu via nos livros, que eu lia nos livros, não é o romance que existe na vida real, né? E eu acho que isso frustra a gente quando a gente percebe, quando a gente cria expectativa em torno disso e percebe que, de fato, é totalmente diferente, assim. Eu acho que frustra a gente quando a gente entende que não é igual. Na verdade, não é nada parecido. Aqueles príncipes, aqueles caras românticos. Se você achar um deles, é impossível, na verdade, eu acho. Você achar um igual ao que você lê nos livros e tudo mais. É realmente impossível, assim, pelo menos na minha cabeça. Não conheço histórias verídicas de
pessoas que conheceram esses homens fictícios que a gente lê sobre, que a gente vê filmes sobre e que a gente fica ali vendo. Mas eu fui crescendo, eu fui vivendo as minhas relações, eu fui traída, eu vivi relacionamentos, eu vivi relações curtas com pessoas que foram muito importantes, eu vivi relações longas com pessoas que foram muito importantes, eu me apaixonei milhões de vezes, eu amei algumas vezes, eu gostei muito de muitas pessoas e eu vivi a intensidade do amar alguém, sabe? E quebrar o coração e ter toda aquela questão de sofrer e cair no fundo do poço. E eu acho que eu fui crescendo e tendo essas vivências e isso me fez afastar um pouco do amor, de fato. Teve um momento da minha vida que eu perdi totalmente a esperança. E eu era aquele tipo de pessoa, gente, que você pode perguntar pra Giovana Gouveia. Gente, toda vez que eu falava alguma coisa, tipo, eu terminava alguma coisa, alguma situação com alguém, ou, enfim, só não dava certo com alguém, eu ficava, tipo, eu nunca vou viver um amor na minha vida, eu vou morrer sozinha, ai meu Deus. E eu ficava apavorada, eu ficava, tipo assim, destruída. E Giovana falava assim: minha filha, você só tem 13 anos, cala a boca. Cala a boca, entendeu? Então, eu fui crescendo, eu fui vivendo isso e eu fui entendendo, tipo assim, ok, eu sou muito nova, eu não preciso ficar me preocupando com amor, eu não preciso ficar me frustrando com essas situações. E eu acabei me privando, né? Eu criei o famoso bloqueio emocional. Eu criei bastante o bloqueio emocional em relação ao amor, em relação a me relacionar com pessoas. E pra eu me relacionar de novo, que foi o meu relacionamento que eu comecei em 2021, gente, pra eu me relacionar de novo, pra eu me deixar amar de novo, foi uma coisa um processo muito longo, assim, pra eu conseguir me permitir viver aquilo sem sentir medo totalmente. E um processo que ele demandou dentro do relacionamento mesmo. Tipo, eu já tava no relacionamento, só que durante o relacionamento eu tive que ter muita comunicação pra ele entender que eu tinha que ir aos poucos, pra ele entender que eu tinha que ganhar confiança nele, porque eu tive relações que me destruíram, assim, bizarramente, que fizeram eu duvidar de mim a todo momento, que fizeram achar que eu era o problema a todo momento. Eu vivi um relacionamento tóxico na minha vida e isso me gerou, assim, marcas até hoje, sabe? E vivi momentos tóxicos com certas pessoas também que têm marca em mim até hoje. E é muito complicado você tentar ressignificar o amor depois de você ter vivido certas coisas trágicas com outras pessoas, sabe? Quando você vive, você cria uma expectativa em torno de alguém, e essa pessoa ela pega a sua expectativa e ela taca no lixo e você vai pro lixo junto, entendeu? Você cai no fundo do poço. Eu tive um momento da minha vida que eu tava totalmente no fundo do poço por alguém que sequer eu tinha namorado, gente. Eu não tinha nem tido uma relação direito, mas foi uma pessoa que eu tinha uma intensidade na nossa relação que me machucou muito profundamente quando acabou, assim. E isso, obviamente, gera marca. Isso, obviamente, te dá um pé atrás quando você vai se relacionar com alguém depois disso, sabe? Depois que isso aconteceu. Então, eu fui crescendo e eu fui perdendo um pouco desse meu lado romântico. Eu fui me afastando um pouco dessa magia que eu tinha na minha cabeça do que era o amor, do que era o romance. Porque a ideia de romance que eu tinha quando eu cresci era, de fato, filmes e livros. Pra mim, aquilo ali era a perfeição. Pra mim, aquilo ali era o sonho. Eu queria viver aquilo e era isso, sabe? Se não fosse isso, eu não ia gostar de viver. E aí a gente vai experimentando e a gente entende que, de fato, não é isso, mas também não necessariamente é ruim. Só é diferente, só é o amor real da vida. E o amor real, às vezes, pode ser muito melhor do que, de fato, o amor que a gente vê nos livros e nos filmes, até porque a gente vai estar vivendo e a gente vai estar vivendo uma experiência que pra gente pode ser mais especial do que qualquer outra experiência do entretenimento possível, sabe? Eu escrevia muito esses textos, eu escrevia muitas cartas de amor, eu escrevia. E eu acho que eu crescendo, eu transferi muito isso pra minha música. Hoje em dia eu gosto muito de compor, né? Eu sempre gostei de compor música, mas hoje em dia eu me sinto um pouco mais à vontade pra cantar, eu gosto de tocar piano e eu me sinto mais à vontade de compartilhar com os outros as músicas que eu faço. Então, eu já produzi algumas músicas, eu escrevi muitas músicas e majoritariamente elas são sobre romances, sobre amores, sobre paixões, sobre
corações quebrados, sobre você sofrer depois de um relacionamento. Esse foi um escape muito grande pra mim quando eu meio que saí dessa fase da ingenuidade em relação à relação amorosa e eu passei pra uma fase mais madura, porque eu não conseguia mais olhar pra aqueles textos românticos que eu via e continuar fazendo aquilo, sendo que a ideia de amor que eu tinha quando eu escrevi aquilo era totalmente diferente do que eu tenho hoje, sabe? Então a música, ela criou um espaço pra mim de poder desabafar realmente sobre o que eu quiser, com as palavras que eu quiser, com o ritmo que eu quiser, sentindo o que eu quiser. Então eu fico muito orgulhosa das minhas músicas porque eu sinto que elas passam exatamente o que eu quero passar em relação ao amor, em relação à paixão. E não necessariamente é amor o romântico também, sabe? Eu escrevi já sobre crescer, eu já escrevi sobre amor a si mesma, sobre você encontrar você mesma. Eu já escrevi sobre crescer. Essa música, inclusive, ela me dói porque eu escrevi ela chorando no momento que tava muito complicado, porque meus irmãos estavam saindo de casa de novo e foi muito sofrido pra mim me ver nesse ambiente aqui totalmente sozinha e tão distante ainda da minha independência. Mas hoje eu entendo o que pode gerar, obviamente, esse medo de não querer viver mais um amor ou de simplesmente perder, deixar de acreditar no amor. Isso é totalmente normal. A questão é que eu, como eu tô falando de mim, eu não desacredito do amor. Eu não perdi a vontade de viver esse amor. A questão é que eu deixei de querer viver aquele amor que eu vi em livro e em filme, porque eu sabia que se eu procurasse por aquilo, eu não ia achar. Ia ser a frustração atrás de frustração, ia ser eu me recusando a viver relações que poderiam me acrescentar de alguma maneira só porque eu queria que fosse daquela maneira, daquele jeito. É que nem coisa de tipo assim, primeiro encontro, tem que buscar de carro, tem que pedir Uber, tem que pagar a conta inteira, tem que sei lá o quê. Gente, se eu ficar botando isso na minha vida amorosa, eu nunca ia me deixar viver com as pessoas, né? Porque eu me relacionando com 20 e poucos anos, com as pessoas da minha idade, assim, tipo assim, do meu ciclo, ou pessoas que eu saía, realmente eu nunca ia levar nenhuma relação pra frente, porque ninguém fazia nada do que as pessoas listam aí como requerimento pra ter um segundo date pra continuar conversando, né? Mas, enfim, eu não perdi a vontade de viver esse amor. Eu só, por muito tempo, eu me bloqueei emocionalmente, então eu só vivia ficando com pessoas e criando relações superficiais com pessoas. E isso não me fez mal, é só funcionou por uma época da minha vida, foi importante pra mim porque foi um momento que eu foquei totalmente em mim, então eu deixei o relacionamento de lado porque sempre foi um foco muito grande. Quando eu cresci, quando eu era mais nova, era tipo assim, acima de tudo eu queria um relacionamento. Eu era aquele tipo de pessoa que você me perguntava, daqui a 10 anos você quer se ver como? E eu falava num relacionamento estável, com alguém que me ame, com uma família, com uma família. E hoje em dia, é tipo assim, você me pergunta daqui a 10 anos como é que eu quero estar. Eu quero estar com uma vida estável, eu quero estar num emprego que eu ame, sabe? Tipo assim, eu tenho outras prioridades nesse momento. Eu acho que antes eu via muito relacionamento como algo que fosse me completar e hoje em dia eu entendo que relacionamento ele tem que vir pra me transbordar. Então não, eu não vou viver um grande amor que nem nos filmes e nos livros, mas eu vou viver um grande amor que vai ser um grande amor pra mim, pela minha experiência. E você pode viver um grande amor pra você, pra sua experiência, e não necessariamente um amor romântico, mas você trabalhar mais esse amor seu por você, o amor pela sua vida, pelas suas coisas. Eu acho que a gente entender muito isso também desses processos. E pra eu chegar até aqui, gente, é uma evolução absurda, tá? Não tô brincando, eu queria que Giovana estivesse aqui do meu lado pra vocês conversarem com ela sobre isso, porque é bizarro o quanto eu era diferente do que eu sou hoje em relação ao amor, assim, principalmente. Mas enfim, é isso, assim, eu acho que quando a gente amadurece, obviamente, cada um tem as suas prioridades, cada um vê a vida de uma maneira, cada um bota no top 5 o que é que deseja pra vida, mas hoje em dia eu, pessoalmente, eu transformei totalmente as minhas prioridades de vida. Pra mim, um relacionamento, ele tá ali pra, obviamente, me trazer muitas coisas positivas, mas ele, de fato, não é o essencial pra eu ser feliz na minha vida. Até porque foi até uma coisa que eu falei em um outro episódio, dessa questão da gente tentar depositar um pouco da nossa segurança no outro, ou depositar um pouco da nossa felicidade no outro, sendo que eu acho que a gente não pode ficar contando com o outro a todo momento. A gente tem que contar com a gente e apenas a nós mesmos, porque a gente nasce sozinha e vai morrer sozinha. Então, de fato, quando eu penso em metas e eu penso em prioridades, eu me boto em primeiro lugar. E o meu primeiro lugar
na minha cabeça é a saúde mental, é um trabalho que eu ame, porque eu acho que isso tá totalmente ligado, porque eu amo cinema, eu quero trabalhar com isso, eu quero chegar onde eu quero chegar, e é a minha maior prioridade do mundo, é trabalhar com o que eu quero, e o romântico, o relacionamento, que ele venha pra agregar, que ele venha pra me fazer feliz, que ele venha pra me transbordar, sabe? Não que ele venha pra competir com as outras áreas da minha vida, pra eu não ter que, tipo, ceder outras áreas da minha vida pra viver um relacionamento, não. Eu quero conseguir ter um equilíbrio de tudo e o relacionamento chegar pra melhorar a minha vida, sabe? Pra, tipo assim, trazer mais alegria, trazer mais felicidade, trazer mais amor, trazer mais tudo e não tirar coisas da minha vida. Então, desde que eu entendi isso, que o relacionamento ele não vem pra te completar, ele não é a metade da laranja, ele vem pra transbordar o seu copo, ele vem pra trazer algo a mais pra sua vida. Tipo, a mais, a mais, a mais. Você já tá completa e você só precisa de mais. E esse relacionamento, esse amor vai trazer mais. Desde que eu entendi isso, os meus relacionamentos, eles evoluíram, assim, absurdamente. Meu relacionamento até comigo mesma, em relação a confiança, porque antes eu aceitava muita coisa dentro de relações só pra falar que eu estava vivendo em um relacionamento, sabe? E as coisas não funcionam assim. Eu acho que quando a gente cresce e percebe nosso valor, a gente entende o que de fato a gente merece e o quanto de fato a gente vai passar por certas situações, sabe? Sabe, entender, tipo assim, eu realmente preciso passar por isso só pra dizer que eu estou em relacionamento? Eu preciso? Eu não preciso, né? E aí a gente se afasta e a gente conhece outras pessoas, a gente vive outras experiências e entende de novo o que vai ser bom pra gente. A gente vai aprender, a gente vai errar, a gente vai amar, a gente vai quebrar o coração, a gente vai viver, mas é vivendo que se aprende. Mas, já que a gente tá falando de filmes e de livros, eu lembro é uma clássica mudança na minha vida, na verdade foi um divisor de águas na minha vida. Se vocês não assistiram, é o filme La La Land, que é um musical com a Emma Stone e o Ryan Gosling. Gente, esse musical eu lembro que eu fui assistir no cinema e eu tava crente que seria uma história linda de amor com um final feliz. Se você não assistiu e você não quer spoiler, você vai embora daqui, ultrapassa uns minutinhos até chegar o momento que eu não falo mais desse filme. Mas, pra concluir, esse filme ele não termina no final feliz tradicional. Ele não termina no final feliz tradicional. Ele termina no final feliz, só que com um casal separado. Só que tem um momento ali que, tipo assim, vai crescendo a história. Você que tá acostumado a ver romance, você vai falando assim, ah, não, tudo vai ficar bem no final. Eles vão voltar, eles vão ficar juntos no final. E eles não ficam. Só que tem um momento, que é a última cena, se não uma das últimas cenas do filme, em que os dois se reencontram, eles não se falam, mas eles só se olham. Você entende ali, tipo assim, eles abrem um sorrisinho assim de canto e você entende ali que tá tudo bem. Tá tudo bem não ter terminado eles juntos. Tá tudo bem uma relação ela não durar pra sempre. Tá tudo bem ciclos se fecharem e outros começarem. Tá tudo bem uma relação exatamente não ser eterna. Mas ela funcionou enquanto ela existiu. O amor foi lindo enquanto ele estava ali. E hoje eu acho que eu entendo um pouco disso, porque eu entrava muito em relacionamentos pensando sempre a muito longo prazo. E pra mim não funcionava estar com uma pessoa que eu não via a longo prazo. Hoje em dia, como uma pessoa muito ansiosa e que penso muito no futuro, a melhor tática pra mim hoje em dia é de fato não pensar muito tudo a longo prazo, porque isso me enlouquece. Então, os meus relacionamentos eu penso totalmente um dia atrás do outro, sabe? Tipo assim, coisas a curto prazo. Vivendo um pouquinho. Eu acho que é muito isso de eu entender que eu tenho que viver o agora, sabe? E agora é a única coisa que eu tenho que pra viver. As pessoas às vezes falam zoando, assim, tipo, que seja eterno enquanto dure. Mas de fato, gente, relações, elas podem não ser eternas. Seja relação com familiar, seja relação com um amigo, seja relação com pessoas que você ama romanticamente. Dependendo daquela relação, ela não vai ser pra sempre. E tá tudo bem. Sabe? Que ela seja linda enquanto ela dure. Que ela funcione pra você enquanto ela dure. E isso não é ruim. Sabe? Eu acho que a gente às vezes deixa de aproveitar certas situações exatamente pelo medo de, ai, não, isso não vai ser pra sempre. Ou sei lá, eu não consigo me ver casando com essa pessoa. Mas
pô, você tá vivendo uma relação tão boa, sabe? E você vai abrir mão disso só porque você não se vê casando com a pessoa daqui a 10 anos, sei lá. Então, pra mim, hoje em dia, esse pensamento não faz sentido. Isso pra mim. Hoje em dia, eu fico pensando exatamente no que eu tô vivendo agora, porque se eu pensar no que eu vou viver daqui a sei lá quantos anos, eu vou enlouquecer de fato, assim, e eu não quero enlouquecer. E, gente, é muito importante agora o que eu vou falar, porque eu falo aqui, parece que eu tô, tipo, vilanizando um pouco os filmes e livros de romance. Mas não é isso. Até hoje eu amo assistir filmes de romance. Eu amo ler livros de romance. Mas hoje em dia eu vejo muito como um escape da realidade. Porque quando eu leio, quando eu vejo um filme, eu me sinto totalmente imersa naquilo. Quando eu leio, gente, eu não tô brincando, eu visualizo tudo que eu tô lendo. Eu consigo sentir o cheiro, eu consigo escutar a música, eu consigo me sentir dentro daquele universo, sabe? E no filme você vê aquilo, então você se sente dentro daquele universo com todos aqueles elementos audiovisuais. Mas eu não. Hoje em dia eu uso isso exatamente como um escape da realidade, porque aquilo ali às vezes é muito perfeito. Sabe? O filme ele nunca vai ser de fato tão verdadeiro quanto a vida real. Tirando, obviamente, documentários, ok? Mas o filme de ficção, ele nunca vai ser de fato como a vida real. Um livro, ele nunca vai ser de fato como a vida real. Sabe? Um livro ficcional de romance também. Gente, problema de bebê ice. Tô percebendo agora o problema de bebê ice. Durante o episódio que eu tô arrotando que nem minha vida, né? Porque eu não tô acostumada a beber com gás. Mas ok. Mas enfim, então eu uso essas ferramentas do entretenimento em momentos que eu quero realmente escapar um pouco dessa realidade que é a vida. Que é a vida adulta, que é crescer e entender que os relacionamentos eles têm suas fases difíceis, têm suas fases tranquilas e que a gente precisa aprender a lidar, a melhorar a comunicação, a conversar, a evoluir como pessoa. Então, de fato, eu uso isso como escape, porque é a minha maneira de, ok, agora eu vou entrar num mundo que eu cresci assistindo, que eu amava assistir, que é o amor romântico perfeito, e eu vou assistir isso daqui e vou entrar nesse mundo e vou me desligar um pouco da realidade. E tá tudo bem você usar isso como escape, sabe? Tá tudo bem você usar qualquer outra coisa de escape, tipo outro entretenimento de escape, alguma coisa assim. Eu acho que às vezes a gente precisa um pouco fugir da nossa realidade, no sentido de fazer coisas que nos levem a outro lugar, a um espaço seguro, pra gente se reconectar com a gente mesma e pra gente sair um pouco dessas cobranças que a gente tem na vida real, sabe? Então, sair um pouco dessa zona real da vida e voar um pouquinho. Voa um pouquinho pra um universo que você goste, sabe? Vai viver um pouquinho pro universo que você goste. Eu amo, por exemplo, assistir Mamma Mia, Diário de uma Paixão. Um que eu amo, que é sobre autoconhecimento, mas tem romance também, mas é muito mais sobre autoconhecimento, é Comer, Rezar e Amar. Eu amo, é um filme que eu entro ali, eu me sinto viajando naqueles lugares. Mas enfim, tem muitos outros filmes, dependendo, eu posso fazer um vídeo no Instagram mais sobre esses filmes que me levam a outro lugar. Eu acho que seria um conteúdo maneiro. Mas enfim, realmente eu uso essas ferramentas do entretenimento pra fugir um pouco do meu lugar real, sabe? Porque eu acho que é importante pra mim. Eu acho não, tenho certeza que é importante pra mim, às vezes, sair desse ambiente, sendo uma pessoa criativa, sendo uma pessoa que cresci acreditando nisso. Então, pra mim é muito importante, às vezes, voltar a essas raízes e me sentir ali de novo, sabe? Acreditando naquilo, tendo fé naquilo e querendo viver aquilo. Eu acho que é importante pra mim. E só que é isso, a gente cresce, a gente só que é isso, a gente cresce, a gente perde a ingenuidade, a gente entende que não é aquilo que nem os filmes e os livros fazem parecer, que a gente vai ter que lidar com muitos mais problemas, com pessoas diferentes que a gente não consegue entender os pensamentos nos filmes e nos livros, e a gente sabe às vezes o que o personagem tá pensando, mas na vida real a gente não sabe o que é que o outro tá pensando, como o outro tá se sentindo. E pra isso a gente cria as relações, pra isso a gente intensifica as relações e a gente vive a vida tentando viver os relacionamentos da melhor maneira possível, sabe? Tentando consertar, tentando viver. Mas a vida é o que eu já falei aqui, a vida ela não é uma constante. Então vão ter momentos que não vão ser tão positivos assim, que não vão ser tão perfeitos assim. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que hoje em dia eu entendo muito mais a apreciar um pouco mais do valor do amor real do que o amor fictício, sabe? E as relações que eu vejo à minha volta, as histórias que eu ouço à minha volta, me fazem acreditar um pouquinho mais no amor a cada dia mais. Voltando à pergunta, eu vou viver um grande amor que nem nos livros e nos filmes? Eu posso viver um grande amor, eu posso viver, mas você que
pode estar aí perdida, assim, vivendo um grande amor, você pode viver um grande amor em relação a outras coisas. Um grande amor em relação à vida, um grande amor em relação a um animal de estimação, um grande amor em relação à amizade, um grande amor em relação a você mesma, um grande amor em relação ao seu profissional. Você pode viver um grande amor de diferentes maneiras, e o amor romântico também. Eu acho que é dar tempo ao tempo. Acho que às vezes a gente se cobra muito achando que a gente tá no tempo errado de viver um relacionamento perfeito. Só que às vezes a gente só não vai viver ele agora. A gente vai viver ele no momento que a gente tem que viver. Então a gente busca amor em outras coisas. Eu busco amor na pintura, eu busco amor na praia, eu busco amor nas estrelas, eu busco amor no Doug, que é meu pet, meu animalzinho de estimação. Eu busco amor nas minhas amizades, eu busco amor em mim mesma. Então, eu acho que é buscar esse amor que a gente vê tanto em filme, que a gente vê tanto em livro, e trazer ele um pouco pra nossa realidade, porque a gente sabe que não é igual, que a vida não é que nem nos filmes. E hoje eu confesso que eu ri um pouco da minha versão Catarine de 13 anos, que chorava porque achava que não ia viver um grande amor, desse medo que ela tinha de não conseguir ter um relacionamento. Não ri porque eu tô debochando dela, mas ri porque é gostoso ver aquela ingenuidade e entender o quanto eu cresci. O quanto hoje, com 22 anos, eu me vejo aprendendo muito mais sobre o amor por outras coisas, o amor por mim, mais do que de fato o amor romântico que eu queria tanto, tanto quando eu era mais nova. E é isso, eu acho que é a gente, entender as nossas prioridades e aprender a amar de outras maneiras também. Amar outras coisas. E hoje em dia eu tô aprendendo isso. Eu tô muito feliz com o que eu tô aprendendo. E eu tô muito feliz com o meu processo. E eu espero que você esteja feliz com o seu também. A gente tá nessa junto. É isso. Até o próximo episódio. Beijo!